Nós temos aqui gasolina automotiva brasileira. Esse combustível, por força de lei, ele tem um certo teor de etanol. Mas por que razão? Razões ambientais. O etanol é um biocombustível, ele afeta menos a atmosfera em termos de aquecimento global, do CO2 e assim por diante. E também em termos econômicos. A indústria canavieira tem 500 anos de Brasil. E conforme a época do ano, ou conforme o ano, a safra de cana, o teor, a porcentagem de etanol na gasolina brasileira, ela às vezes aumenta, às vezes diminui conforme a disponibilidade do produto no mercado brasileiro. Então, às vezes está 15%, às vezes 20%, às vezes 25% de etanol misturado aos hidrocarbonetos fósseis do petróleo. Motores brasileiros, a gasolina somente, eles podem queimar sem modificação até 25% de etanol, se for um motor flex em qualquer proporção. Então, como é que se pode determinar a porcentagem, a quantidade de etanol na gasolina? É um truque de solubilidade. O etanol gosta muito mais de misturar-se à água do que aos hidrocarbonetos do petróleo que compõem a gasolina. Então, se você colocar água com a gasolina brasileira, a água vai chamar as moléculas de etanol para si. O etanol, naturalmente, se houver uma pequena agitação, vai se transferir da gasolina e do carboneto para a água. Então, você vai perceber uma mudança do volume da fase aquosa. Como é que é? Vamos fazer. Nós temos aqui uma proveta de 100 mililitros. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar da gasolina brasileira, vou colocar aqui exatamente 50 mililitros. Um volume aí, metade do tamanho da proveta lá. E em seguida, vamos colocar 50 de que mesmo aqui de água. Mistura exatamente meio a meio. Mezzo a mezzo, como diriam os italianos aí, né? E depois vamos praticar um pouquinho de agitação e fazer com que facilitar a passagem do etanol para a fase aquosa. Notem que a água é um líquido de maior densidade do que os hidrocarbonetos da gasolina. Esta água, a fase aquosa, que é a fase transparente, a fase não amarelada, ela simplesmente vai ficar na parte de baixo, a parte inferior, onde ficam os líquidos de maior densidade, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente uma agitação. Vamos agitar para facilitar a passagem do etanol para a fase aquosa, que é a fase inferior disso daqui. Então, note que nós temos aqui uma leitura difícil de ser feita, né? Uma leitura do volume da fase aquosa. Nessa interface aqui, nós temos, se nós lemos na escala da proveta, podemos saber o volume da fase aquosa. Então vamos ver, nós temos aqui a escala da proveta. Nessa posição aqui, valor 50 mililitros. E a fase aquosa agora está 10, um pouquinho acima, 10 ml a mais, marcando 60. Então note, subiu 10 ml. 10 ml, essa gasolina aqui, 10 ml em 50 de gasolina, seria 20 em 100. Essa gasolina de boa qualidade tem exatamente a porcentagem do momento legal no Brasil. Sim, 10 em 50, 20 em 100. Ela tem 20% em volume de etanol. Essa gasolina é completamente legal. Nós temos, repetindo, 50 ml de água, fase aquosa, foi para 60, aumentou 10. 10 de etanol, que foram retirados da gasolina. Como era 50 ml, 10 em 50, 20 em 100, 20%. Essa gasolina tem exatamente 20% de etanol, que é a porcentagem legal no Brasil. Quanto ao teor de etanol, essa gasolina está 100% correta. Não foi adulterada, não foi batizada. Porém, há um outro tipo de teste para ser feito, a composição dos hidrocarbonetos. Será que são realmente os componentes da gasolina, os alcanos e hidrocarbonetos que vêm do petróleo? Ou será que alguém misturou solventes? O crime organizado desvia solventes perigosos, como o benzeno, e mistura a gasolina. Existe um segundo teste
fácil para ser feito, para a gente aferir se a fase de hidrocarbonetos não foi modificada. Não houve adulteração com a adição de etanol. O etanol custa menos que os hidrocarbonetos da gasolina. O pessoal mistura para ganhar dinheiro, mas também mistura solventes na fase do carbonetos. Vai ser o nosso próximo teste. Vejam, o teste com água e gasolina automotiva brasileira, nós testamos o teor de etanol da mistura da gasolina automotiva, mas não conseguimos saber a qualidade, se realmente os hidrocarbonetos da gasolina testada são, digamos assim, os de lei, são os derivados do petróleo e não um solvente, normalmente chamado benzeno, que por ser cancerígeno tem o seu uso muito limitado até no Brasil e o preço do benzeno é muito baixo. E esses solventes, como o benzeno, são desviados pelo crime organizado e se batiza com o benzeno na gasolina. Então note, eu tenho aqui uma gasolina que eu arrumei com um mecânico de confiança de um carro que chegou na oficina guinchado. E o mecânico diagnosticou que o defeito do carro foi causado por gasolina batizada. Esta gasolina aqui, comprada em um posto exótico por aí, né? Como é que se pode saber? Ó, equipamento para saber se tem benzeno ou não é muito sofisticado, mas você pode usar uma coisa bem simplória, um copinho comum de PS, poliestireno. Você pode ler no fundinho o PS da máquina de reciclagem. A gasolina chega a dissolver o poliestireno, que é esse material aqui, mas muito lentamente. Quando tem benzeno, essa dissolução é muito rápida. Vamos verificar se isso é verdade ou não. Nós temos aqui aquela gasolina, inclusive o odor dela se percebe facilmente que não é o mesmo da gasolina que nós testamos de boa qualidade aqui, né? Então vamos ver se o que acontece quando nós colocamos essa gasolina estranha no copinho aqui de poliestireno. Notem, e você precisa ter um pouco de paciência até você começar a perceber, no caso, na minha mão, eu já vejo esse copinho já amolecendo. Está aí, ó. Simplesmente, o solvente, normalmente o benzeno, ele simplesmente dissolve o poliestireno de uma certa velocidade, muito mais rápido do que se você usar gasolina. Com gasolina, vai demorar um tempão para você conseguir essa mesma obra-prima aqui. Portanto, essa gasolina, ela foi adulterada, ela foi falsificada. No linguajar brasileiro, ela foi batizada. E essa gasolina é perigosa, porque esse aromático, como o benzeno, ele tem uma fama muito desagradável de ser cancerígeno, um solvente bastante perigoso. É o teste prático. Se você está com uma dúvida da gasolina, se põe no copinho e dá uma conta até 10. Se você perceber a dissolução, essa gasolina é adulterada e não se recomenda nem para consumir no seu automóvel, pode danificá-lo, e muito menos para você usar como solvente para limpar peças, por exemplo. Solvente aromático é uma coisa perigosa. Completamos o teste da gasolina automotiva brasileira.